você que me assistiu no programa anterior, eu disse que nós iríamos estar dando continuidade hoje falando sobre o estresse. Se você, por acaso, não assistiu o programa anterior, não tem problema. Você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde e assistir os programas que eventualmente você perdeu. E sugerir também para os seus amigos, conhecidos estarem acessando, porque é uma maneira de você também estar passando informação de saúde. Gente, eu digo que saúde, informação é prevenção. Então, quanto mais nós pudermos divulgar essas informações, nós estaremos ajudando muitas pessoas em pequenas atitudes, porque eu acredito que são pequenas atitudes ao longo da vida que vão fazendo a diferença. Então, nós conversamos no programa anterior que estresse é um fator também que nos faz engordar. Que hoje nós nos estressamos muito, nós produzimos um estresse mental, um estresse psicológico, mas que o nosso corpo faz o quê? Ele prepara para uma luta ou para uma fuga de verdade. E nós vimos também que o estresse produz um hormônio chamado cortisol, que tem a capacidade de desmontar a nossa musculatura para transformar em glicose. E essa glicose não consegue depois ser bem utilizada e vai virar gordura. Então, esse é o primeiro ponto. Então, estresse engorda. Só que a má notícia é que hoje nós vivemos numa sociedade que eu chamo de obesogênica. O que é isso? Você vai estar lá no meu livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, tem um capítulo onde eu só trato deste assunto. Hoje existe uma série de situações, um estresse que é ambiental. E esse estresse, ele é de fora e entra no nosso organismo. O outro fomos nós que produzimos de dentro para fora. Só que esse agora é o de fora para dentro. Como que é isso? Por exemplo, tem situações que a gente não tem como evitar, principalmente nós que moramos em grandes cidades. Por exemplo, poluição. Tem condição? Não, estamos aqui em São Paulo, ou você nessas grandes cidades aqui do Brasil. Hoje a poluição realmente é um fator ambiental complicado. E é o que acontece? A grande diferença é que duas pessoas podem estar respirando. Sabe quando você está parado num ponto de ônibus, de repente vem aquela golfada, aquela fumaça preta em cima de você? Então, tá você e mais uma pessoa. Os dois, vocês duas vão estar respirando esse mesmo ar poluído. Só que tem uma coisa, o organismo de cada uma vai reagir a essa poluição de uma maneira diferente. Por quê? Vai depender daquilo que você come. A grande vantagem da nutrição é que você tem pelo menos 3 grandes oportunidades no dia para você colocar saúde ou não no seu organismo. Então, toda vez que você come alimento de verdade, tá? Porque a gente está aí comendo um monte de produto alimentício achando que é alimento. Não, tô falando de comida de verdade, aquela como Deus colocou na natureza pra gente. Fruta, legumes, verduras. Então, quando nós nos alimentamos desse tipo de alimento, é como se cada vez você colocasse num armário que seria a nossa célula, digamos assim, um filtro solar, quando você come um belo de um brócolis, quando você come uma maçã, é como se você colocasse no seu organismo, dentro da sua célula, um chapéu. Ou então, quando você está comendo frutas vermelhas escuras, você estaria colocando, por exemplo, uma capa de chuva. Então, quando isso fica armazenado como se tivesse um armário, quando acontece uma situação como essa da poluição, você vai ter, digamos assim, instrumentos para se defender. Essa é a grande diferença do alimento fazendo a sua função no seu organismo. Mas além da poluição, nós temos o quê? Metais tóxicos, metais pesados que estão contaminando não só o que respiramos, mas o que comemos. Então, por exemplo, em relação a peixe, eu sempre digo assim: tome cuidado, coma peixe de tamanho menor, são menos contaminados. Outra coisa, não sai tomando remédio achando que, não, estou com qualquer problema, vou lá na farmácia e compro. Remédio tem que ser indicado
pelo médico, tá? E cuidado, mas é produto natural, veneno de cobra também é natural e mata. Então, cuidado com esse tipo de situação. E uma outra coisa, cuidado com contaminantes, não só ambientais, mas aquela série de substâncias que a indústria alimentícia, infelizmente, tem colocado nos nossos alimentos para aumentar o tempo de prateleira. Lembre o seguinte, corantes, conservantes, tudo isso que entra no seu organismo é um estresse que depois seu organismo vai ter que dar um jeito de tirar. E para tirar isso, ele acaba fazendo o quê? Gastando nutrientes. Então, a primeira dica, quando você ler o rótulo de um alimento, vai lá nos ingredientes. Você leu, reconheceu como comida? Tudo bem, leva. Agora, começou a complicar um monte de nome que você não entende, devolve para a prateleira. Aquilo não é alimento. Tá? Então, todas essas substâncias que acabamos introduzindo no nosso organismo, elas acabam tendo um preço e muitas vezes um preço caro ao longo da vida, porque elas começam a se estocar no nosso organismo e uma hora você começa a aparecer sinais e sintomas que a gente não consegue dar conta deles. Então, é a tal história, estresse engorda? Mas nós temos também situações de toxinas ambientais que nos engordam, mas esse vai ser um tema para o nosso próximo Mais Saúde, tá? Eu vou fechar esse assunto do estresse no próximo programa. Então, lembrando, você tem o estresse que você produz, mas você tem também o estresse ambiental. E para isso, nós temos que ter bons nutrientes no nosso organismo. Mas lembre-se, você pode interagir conosco através do nosso e-mail, maissaudetv@cançãonova.com ou através do nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde. Até o próximo programa.